As estátuas Moai da Ilha de Páscoa, gigantes de pedra que parecem desafiar qualquer explicação lógica. Por séculos, elas permaneceram como um dos maiores enigmas da humanidade. Mas hoje, a ciência finalmente começa a desvendar os segredos por trás desses rostos silenciosos. Prepare-se, porque a história que vamos contar é muito mais fascinante do que qualquer teoria alienígena. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada até a Ilha de Páscoa, um dos lugares mais isolados do planeta, espalhadas por esta pequena ilha no meio do Pacífico. Estão quase 1000 estátuas monumentais. Os Moai, algumas chegam a ter 10 metros de altura e pesar mais de 80 toneladas. A grande questão sempre foi como uma sociedade aparentemente primitiva, sem rodas, sem animais de carga e sem ferramentas de metal, conseguiu esculpir, transportar e erguer esses colossos de pedra. Quem eram essas pessoas e por que dedicaram tanto esforço a essa tarefa monumental? Vamos começar pela descoberta. A ilha foi batizada de Páscoa pelo explorador holandês Jacob Roggeveen, que chegou lá no domingo de Páscoa de 1722. O que ele encontrou foi uma população pequena e uma paisagem quase sem árvores, pontilhada por essas estátuas impressionantes, muitas delas derrubadas. Ele não conseguia entender como aquelas pessoas poderiam ter criado tais monumentos. Esse mistério deu origem a inúmeras teorias, desde a ajuda de extraterrestres até a existência de uma civilização perdida. Mas a ciência moderna tem respostas muito mais concretas. Uma das primeiras peças do Quebra-Cabeça veio da análise de DNA. Estudos genéticos confirmaram que os habitantes originais da Ilha de Páscoa, o povo Rapa Nui, são de origem polinésia. Eles eram navegadores mestres que, por volta do ano 1200, viajaram milhares de quilômetros em canoas pelo oceano aberto para colonizar esta ilha remota. Não eram alienígenas, nem uma civilização esquecida, mas sim humanos incrivelmente habilidosos e corajosos. Ok, então sabemos quem eram os construtores. Mas como eles fizeram isso? A engenharia por trás dos Moai é simplesmente genial. As estátuas foram esculpidas diretamente na rocha de um vulcão extinto chamado Rano Haraku. Os arqueólogos encontraram as ferramentas que eles usavam, picaretas de uma rocha vulcânica mais dura, chamada basalto. Eles literalmente lascavam a estátua da montanha. Na pedreira de Rano Haraku, ainda hoje existem quase 400 Moai em vários estágios de conclusão, incluindo o maior de todos, o gigante com quase 22 metros, que nunca foi terminado. É como uma fábrica de estátuas congelada no tempo, nos mostrando exatamente o processo de criação. Mas a parte mais intrigante sempre foi o transporte. Como mover um bloco de 80 toneladas por quilômetros de terreno irregular? Por muito tempo, acreditou-se que eles usavam troncos de árvores como rolos. Essa teoria também explicaria o desmatamento da ilha. No entanto, uma teoria mais recente e fascinante sugere algo diferente. As estátuas caminharam. Isso mesmo. A tradição oral dos Rapa Nui sempre disse que os Moai caminhavam sozinhos até seus locais de descanso. Os Ahu, que são as plataformas cerimoniais, arqueólogos como Terry Hunt e Cao Lipo decidiram testar essa ideia. Eles criaram uma réplica de Moai usando apenas cordas, e um pequeno grupo de pessoas conseguiram fazer a estátua andar, inclinando-a para frente
e balançando-a de um lado para o outro, a estátua avançava lentamente, passo a passo. Essa técnica explicaria por que muitos moai encontrados caídos ao longo das antigas estradas da ilha estavam de bruços, como se tivessem tropeçado para a frente, e não de costas, como seria esperado se estivessem sendo arrastados, e a complexidade não para por aí. Os Zahu, as plataformas onde os moai eram colocados, não são aleatórios. Muitos deles estão alinhados com fenômenos astronômicos, como os solstícios e equinócios. Isso sugere que os Rapa Nui possuíam um conhecimento avançado de astronomia, usando as estrelas para a navegação e para marcar o tempo, algo crucial para a agricultura e os rituais. Os Moai não eram apenas estátuas, eram parte de um sistema social e religioso complexo, conectado ao cosmos. Eles representavam ancestrais deificados que vigiavam suas tribos, projetando seu poder espiritual ou mana sobre a terra. Agora, prepare-se para últimas novidades. Em 2025, novas escavações e tecnologias de datação estão programadas para reavaliar alguns dos sítios mais antigos. Pesquisadores estão usando radares de penetração no solo e análises químicas para entender melhor o ambiente da ilha na época. Há indícios de que a cronologia que conhecemos pode ser revisada. Alguns cientistas especulam que a colonização pode ser mais antiga do que se pensa. Isso nos leva a teorias alternativas, que, embora não sejam aceitas pela maioria, continuam a intrigar. Uma delas propõe que os Moai foram construídos por uma civilização muito mais antiga, com mais de 11 mil anos, ligando-os a outros sítios megalíticos ao redor do mundo, como Göbekli Tepe. Essa hipótese sugere que houve uma civilização global perdida, varrida por um cataclismo. Embora faltem evidências concretas para apoiar isso na Ilha de Páscoa, a ideia de um passado humano muito mais avançado e antigo é cativante. Outra teoria alternativa sobre o transporte sugere que, em vez de arrastar ou caminhar por terra, os Rapa Nui podem ter usado o mar. Eles poderiam ter transportado os Moai em grandes jangadas ou barcos ao redor da costa da ilha para chegar aos Zahu, que estão localizados principalmente no litoral. Isso evitaria o terreno acidentado do interior e faria uso de suas já comprovadas habilidades de navegação. Testes modernos mostraram que isso seria tecnicamente possível. Então, o que tudo isso significa? A história dos Moai, a história da engenhosidade humana, da resiliência e talvez de uma lição sobre sustentabilidade. A narrativa tradicional diz que os Rapa Nui esgotaram seus recursos, derrubando todas as árvores para transportar estátuas, o que levou ao colapso de sua sociedade. Mas novas evidências sugerem que a história é mais complexa. O colapso pode ter sido acelerado pela chegada dos europeus e pelas doenças que eles trouxeram. A sociedade Rapa Nui era mais adaptável e resiliente do que se pensava. O clímax desta história não é uma resposta final, mas uma pergunta ainda mais profunda. E se a história da Ilha de Páscoa for muito mais antiga e complexa do que imaginamos? E se os Moai representam diferentes fases de uma cultura que durou milênios, com métodos e significados que mudaram ao longo do tempo? A ciência está nos dando as ferramentas para ler as pedras e o solo, mas o espírito dos Rapa Nui e o verdadeiro propósito de seus ancestrais de pedra ainda guardam um mistério profundo. A verdade é que a Ilha de Páscoa é um microcosmo
da jornada humana. Um testemunho de nossa capacidade de realizar o impossível, mas também de nossa fragilidade. Os Moai não são apenas estátuas, são um lembrete silencioso de uma cultura incrível que prosperou contra todas as probabilidades no lugar mais isolado da Terra. Qual é a sua teoria favorita? As estátuas caminharam? Foram transportadas por mar? Ou você acredita em uma história ainda mais antiga e misteriosa? Deixe seu comentário abaixo. Queremos saber o que você pensa. E se você gostou desta viagem aos segredos dos Moai, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas explorações. Obrigado por assistir e até a próxima.